Vocês pediram lá no nosso Instagram e a gente está entregando. A Motorola parece que botou o pé no acelerador e trouxe a nova geração do Moto G, o G8 Plus, só 8 meses depois do Moto G7. Já a Xiaomi continua investindo no Android One, ao contrário da Motorola, e faz do Mi A3 um ótimo custo-benefício. A gente tem aqui uma diferença de idade de 7 meses entre um e outro aparelho, mas a popularidade e a atração que esses celulares exercem deixam muitos de vocês com dúvidas entre qual deles escolher. Então, se você já passou pela análise completa dos dois smartphones lá no Tudo Celular, vamos agora analisá-los lado a lado. Embora eles não sejam idênticos, não há como deixar de notar a semelhança entre esses dois celulares. Depois do visual de tampa de bueiro que a Motorola vinha trazendo desde o G5, ela abandonou essa ideia por completo e passou a se inspirar em sua linha Moto One, que por sua vez, dá aquela inspiradinha na Xiaomi. Por isso, os dois contam com um conjunto de câmeras traseiras empilhadas verticalmente, tipo semafórico, e o acabamento visual ou é bem reflexivo, no caso do Mi A3, ou tem uma pegada um tanto quanto holográfica no G8 Plus, e os dois acabam sendo bem bonitos com duas ou mais opções de cores. Mas o Mi A3 sai na frente, bem na frente, quando a gente vê que ele conta com vidro na frente e atrás, contra uma traseira de plástico do G8 Plus e que o celular da Xiaomi também escolheu o Gorilla Glass 5 para esses dois vidros, enquanto que a Motorola traz uma solução genérica contra riscos e quedas. A Motorola ainda luta por destaques, trazendo uma proteção contra respingos e uma gaveta protegida com borracha contra nenhuma proteção contra a água da Xiaomi. O Mi A3 também tem uma moldura em metal, enquanto que a do Moto G8 Plus completa o conjunto em plástico também. Na frente eles são bem parecidos e eles não possuem bordas pequenas, trazendo o notch em gota e um queixo que fica mais perceptível no Mi A3. Por ter a tela um pouco maior, o G8 Plus é também mais pesado que o smartphone da Xiaomi e também um pouco mais espesso. Ambos trazem conexão USB-C e gaveta híbrida para chip SIM e cartão microSD, mas na biometria o Mi A3 merece um destaque por ter o leitor de digitais abaixo da tela com boa velocidade, enquanto o Moto G8 Plus traz o recurso na traseira. E se o celular da Xiaomi chegou levando o design de lavada, as coisas mudam na multimídia. O smartphone da Motorola traz um display um pouquinho maior, 6.3 polegadas contra 6.08 polegadas e uma definição bem melhor, Full HD+. O Mi A3 evoluiu em relação ao Mi A2 e traz apenas HD+, o que é uma pena. Ele ainda tenta lutar por ter tela AMOLED, enquanto a Motorola insiste no IPS, mas mesmo tendo um brilho bom contra um brilho só razoável do Moto G8 Plus, ele perde em proporção de tela em relação ao corpo e acaba tendo uma qualidade geral de tela pior, inclusive deixando alguns serrilhados em certos conteúdos. Então, no resumo, a tela do G8 Plus se sai melhor. No quesito som, a Motorola trouxe de volta um recurso muito querido pelos usuários do Moto G3, que é o som estéreo. Obviamente, não é aquela qualidade incrível, mas supera o mono do Mi A3 certamente. E enquanto os dois celulares trazem conexão P2 na parte de cima do aparelho, só o Moto G Plus traz fones na caixa e eles são intra-auriculares. Além disso, mesmo o Mi A3 trazendo a tecnologia aptX HD para os fones Bluetooth, o smartphone da Motorola traz o aptX e entrega qualidade melhor nos fones com fio e no conjunto geral. Mais uma vez, o G8 Plus leva. Já quanto aos recursos, a gente tem um bom equilíbrio. A MIUI não está presente no Mi A3, que é um recurso que fica para o seu clone CC9E, e nessa linha a Xiaomi traz o já tradicional Android One com uma interface que é mais fácil de usar, mais simples e mais leve. O Moto G8 Plus não fica muito atrás, e embora ele não seja o One, a Motorola já usa faz tempo uma versão bem pouco modificada do Android em seus aparelhos. Os dois chegam com o Android 9 Pie, mas a diferença é que a Motorola só garante uma atualização para o seu celular, enquanto que o Android One força a Xiaomi a prometer duas novas versões do sistema do Google. Porém, por mais que ambos sejam sistemas mais simples, a Motorola incrementa o G Plus com seus recursos já conhecidos no aplicativo Moto. Então ela traz navegação sem botões, gestos para câmera e para lanterna, entre outros. O Mi A3 até traz o infravermelho, mas embora alguns gostem desse recurso, os recursos que a Motorola traz são mais abrangentes e mais úteis. Então a gente acaba tendo um empate aqui. Na hora do desempenho, a gente tem o mesmo conjunto nos dois aparelhos das duas marcas. Por dentro, um Snapdragon 665, Adreno 610, 4 GB de RAM e 64 GB de memória interna. Mas isso se traduz em desempenho igual? Não se a gente levar em consideração a otimização do sistema por parte das fabricantes. Então, mesmo sendo pouco mexidos, eles fizeram diferença na velocidade e o Mi A3 ficou muitos segundos na frente do Moto G8 Plus, que chega a ser mais lento do que o G7 Plus.
Para jogos, os dois vão se sair bem e devem rodar sem engasgos até os títulos mais exigentes, como o Call of Duty. O Mi A3 leva o ponto aqui e não há muito mais o que a gente possa avaliar, sendo que os dois vão ter uma sobrevida de ao menos um ano, né, com o Mi A3 tendo essa garantia aí para o Android 11, mas isso não vai significar necessariamente uma melhoria no desempenho. Com 4.030 mAh de bateria no Mi A3 e 4.000 mAh no G8 Plus, o que vai interessar mesmo no assunto bateria é a otimização do sistema e o tamanho e definição da tela. Com seu Full HD, o celular da Motorola perde um pouco em relação ao da Xiaomi, mas nada que justifique uma escolha. Com quase 20 horas e meia total de duração, o Moto G8 Plus ainda é uma boa alternativa, mesmo diante do resultado de quase 22 horas do Mi A3, uma vez que os dois devem durar mais do que um dia fora da tomada nas mãos do usuário. Porém, você precisa levar em consideração que na caixa, o smartphone da Motorola traz um carregador turbo de 18 watts e o da Xiaomi um rápido de 10 watts apenas. Então, mesmo sendo mais lento para carregar do que o G7 Plus, o G8 Plus ainda se sai melhor do que o Mi A3. No final, a gente também tem um empate aqui. O conjunto traseiro do Moto G8 Plus é um pouco superior ao do Mi A3, já que traz câmeras com um pouco mais de megapixel e melhor abertura. Porém, ele acaba perdendo em fotos à distância e a sua câmera ultra-wide faz vídeos em modo paisagem na vertical, mas não tira fotos. Nenhum dos dois conta com qualquer tipo de estabilização, mas o Moto G8 Plus traz, além do PDAF, o foco a laser para fotos mais rápidas, o que ajuda em fotos internas. São 2 pontos para cada aqui e, mais uma vez, empate. E enquanto ambos os celulares gravam em 4K a 30 fps em Full HD a 60 fps na câmera traseira, nenhum deles chega a essa qualidade na câmera frontal, que oferece 120 fps no caso do Moto G8 Plus. E o G8 Plus se sai melhor em vídeos por oferecer a câmera de ação, que enquanto você grava na vertical, ele vai fazer o vídeo na horizontal, e pelo fato de o Mi A3 estar apresentando alguns problemas de captação de áudio. Nas selfies, mesmo o Mi A3 tendo mais megapixels na câmera, os resultados apresentados pelo aparelho da Motorola foram mais consistentes. O comparativo entre esses dois aparelhos pesa demais para o lado do Mi A3 quando o assunto é preço. Como o G8 Plus ainda aproveita a sua fase de lançamento, está bem mais caro do que o celular da Xiaomi, que chega a ficar até 1/3 mais barato com o mesmo processador. Claro que você precisa considerar a tela inferior do Mi A3, a falta de fones de ouvido, mas é possível dizer que nesse momento ele pode ser um custo-benefício maior do que o aparelho da Motorola e ele leva o ponto dessa categoria. Porém, a Black Friday se aproxima e em pouco mais de um mês o Moto G8 Plus deve ter o seu preço reduzido. No ano que vem deve até encostar no Mi A3 e se tornar um custo-benefício tão bom quanto ou até melhor, uma vez que essa linha costuma baixar de preço com certa velocidade. Além disso, o preço que você encontra no nosso site mostra lojas brasileiras, mas não necessariamente celulares nacionais. O preço do Mi A3 com garantia oficial no país é de R$ 2.200, enquanto que o preço de lançamento do G8 Plus é de R$ 1.700. Fica para você escolher se você quer o preço oficial menor ou importação mais barata. No final, o celular da Motorola leva por um ponto. São vários os quesitos que a gente leva em consideração em cada categoria e no site você confere o texto completo para ver como a gente chegou direitinho a esse placar. Por mais que tenha vencido o outro no geral, é possível a gente ver que os que preferem mais bateria, desempenho e recursos de design podem ir no Mi A3, enquanto que os que preferem um aparelho mais custo-benefício, com garantia e melhores recursos de multimídia, como tela e som, podem escolher o Moto G8 Plus. E você, concorda com o nosso resultado? A multimídia do G8 Plus ou o desempenho do Mi A3? Qual você prefere? Para nós vai ser muito legal se você deixar o seu comentário com a sua opinião, não esquecendo, é claro, de compartilhar esse vídeo com pessoas que possam estar interessadas nesses aparelhos. Ficamos por aqui e até a próxima!